Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de instalações elétricas e revisão. Na primeira aula a gente falou sobre previsão de cargas de iluminação e agora a gente vai dar continuidade ao assunto, só que vamos falar agora de previsão de cargas de tomadas, ok? Vamos seguir. Bom, antes de falar do objetivo, vamos dar uma lembrada no que a gente estudou na última aula. A norma NBR 5410 estabelece as condições mínimas que devem ser adotadas para a quantificação, a localização e determinação das potências do ponto de iluminação e tomadas em habitações, casas, apartamentos, acomodações, hotéis, motéis ou similares. Ou seja, a norma NBR 5410 é a norma que rege o tipo de instalações elétricas em residências, ok? É nela que a gente vai se basear. Cada aparelho de utilização, seja ele lâmpada, aparelho de aquecimento, etc., solicita da rede elétrica uma determinada potência. A potência a considerar para o equipamento de utilização é a sua potência nominal absorvida, dada pelo fabricante ou calculada a partir da tensão nominal, da corrente nominal e do fator de potência. Nos casos em que a potência nominal fornecida pelo fabricante, potência de saída, e não absorvida devem ser considerados o rendimento e o fator de potência. Bom, para a gente as especificações do cálculo de previsão de carga, o cálculo de previsão de carga nada mais é do que uma previsão do tipo de carga que a gente vai ter na nossa residência, ok? E a gente leva em consideração a potência dos equipamentos. O que ele está dizendo aqui nesse texto é que a potência do equipamento ela vai ser dada pelo fabricante, mas se ele não der essa potência, nós, através da tensão nominal e da corrente nominal, podemos calcular essa potência. E depois ele fala sobre a potência de saída. Tem a potência de entrada e a potência de saída, e a gente sempre deve considerar a potência de entrada. Na última aula, não sei se vocês lembram, eu citei o exemplo da lâmpada fluorescente. O conjunto lâmpada fluorescente é a lâmpada com reator. Então, chega uma potência nessa lâmpada que alimenta o reator, e nesse conjunto lâmpada que alimenta o reator, e parte daquela potência vai para a lâmpada propriamente dita e é convertida em potência luminosa. Então, o que eu vejo na lâmpada saindo como potência luminosa não é a potência que está chegando ali naquele conjunto. Está chegando uma potência ainda maior que precisa alimentar o reator. Então, se a minha lâmpada, exemplo, eu tenho uma lâmpada fluorescente de 40 watts, ok, eu tenho um reator de 10 watts, então a potência total que está chegando ali é 40 watts mais 10 watts, beleza? Essa é a potência de entrada. A potência de saída seria os meus 40 watts, ok? Falei certo? Lâmpada 40, reator 10, está chegando 50, mas só está saindo 40. Então 50 é a potência de entrada, 40 é a potência de saída. Isso para lâmpada. Isso em tomadas, a gente vê isso muito em motor elétrico, por exemplo. Quando quem está habituado com motor, no motor elétrico tem a plaquinha com as informações. Está ali o valor de potência, que nem sempre está em watts, está em cavalo a vapor ou em Roserpower, e a gente vai ver isso futuramente. Enfim, mas essa potência que fica ali na plaquinha do motor é a potência do eixo do motor. É a potência mecânica no caso. Porém, a potência que chega no motor é muito maior do que aquela potência do eixo. Ou seja, chega uma potência no motor, o motor começa a rodar e parte dessa potência é perdida no atrito que o motor está fazendo e também no aquecimento que o motor está tendo. Então, aí a parte da potência se perde e apenas uma parte chega no eixo do motor. Então, aquela informação que está na placa do motor é referente à potência de saída. Ou seja, se a gente for fazer o dimensionamento para ligar aquele motor, a gente tem que considerar a potência de entrada dele, ok? Beleza, então é sempre a potência de entrada dos equipamentos. Vamos seguir. O objetivo da previsão de carga é a determinação de todos os pontos de utilização de energia elétrica, pontos de consumo ou pontos de cargas,
que farão parte da instalação. Ao final da previsão de cargas, estão definidas a potência, a quantidade e a localização de todos os pontos de consumo de energia da instalação. Então, como já disse, o cálculo de previsão de carga nada mais é do que ter uma ideia. É um cálculo de projeto, de ter uma ideia de quantos equipamentos a gente vai utilizar ali, a quantidade desses equipamentos e a potência também de cada equipamento, para que futuramente a alimentação, que nada mais é do que o fio, seja dimensionado adequadamente para, para alimentar esses equipamentos, de acordo com a sua devida potência, ok? Colocar então, colocar isso de qualquer jeito, simplesmente fazer assim um cálculo de previsão de carga, você corre o risco de errar, porque você pode é, subdimensionar a alimentação ou superdimensionar. No caso de você subdimensionar, você vai alimentar um equipamento com uma bitola de um fio com a seção nominal muito menor do que a necessária. E no caso de superdimensionar, você vai alimentar um equipamento com uma seção nominal maior do que a necessária, ou seja, vai gastar muito mais, vai gastar com fio para alimentar um equipamento que não precisa de um fio tão com uma espessura tão grande, beleza? Essa é a importância de fazer o cálculo de previsão de carga. Ok, vamos seguir. Bom, a gente vai falar de TUGs, que é mais conhecido na roda da malandragem como tomadas de uso geral, ok? Bom, essas tomadas são destinadas a equipamentos específicos, né? Elas são ligadas a aparelhos móveis e portáteis. Vamos seguir. As tomadas de uso geral são aquelas destinadas a ligações de equipamentos estacionários, ou seja, equipamentos que não permanecem fixos em determinado ponto elétrico, como por exemplo encerador, aspirador de pó, liquidificador, bateria, televisores, etc. Por via de regras, esses equipamentos, essas tomadas, os equipamentos que a gente utiliza nas tomadas de uso geral são equipamentos que consomem pouca energia. A corrente dele fica abaixo de 10 amperes, normalmente, ok? Então, o que é tomada de uso geral? São aquelas tomadas que são feitas para equipamentos que não são fixos, como a TV, o rádio, são equipamentos que eu movimento eles movimento facilmente. Eu não faço uma instalação só para aquele ponto, só para aquele equipamento, como é o caso do ar-condicionado. O ar-condicionado é uma tomada TUI, tomada de uso específico, que a gente vai ver daqui a pouco. Quando eu fazer a instalação de uma tomada específica, ela vai ficar fixa ali, é só para ligar o ar-condicionado. Não vou tirar o ar-condicionado do quarto e colocar na cozinha, não vou tirar o ar-condicionado da sala e colocar no outro quarto, enfim. O lugar que eu fiz aquela tomada TUI vai ser para o ar-condicionado, pronto e acabou, beleza? Eu estou falando do ar-condicionado, mas tem outros exemplos que a gente vai ver daqui a pouco, ok? Vamos seguir. Bom, primeiro eu vou pontuar algumas coisas com vocês e depois a gente vai ver isso na prática através de exemplo. Temos aqui a condição para se estabelecer a quantidade mínima de tomadas de uso geral. Lembrando, aqui na norma a gente sempre vai ver a quantidade mínima, ou seja, a norma estabelece um mínimo de quantidade de tomadas para a qualidade do produto, mas você pode fazer melhor do que a norma. Se a norma diz que você tem que colocar uma tomada no mínimo, você pode colocar mais se você quiser, e é recomendável que coloque mais. Só não pode colocar um valor abaixo da norma, ok? Vamos dar uma olhada em cada item aqui. Vou pegar minha ferramenta aqui. Ok. Cômodos. Cômodos ou dependência com área igual ou inferior a 6 metros quadrados. Deve ter no mínimo uma tomada, ok? Beleza? Cômodos ou dependências com área maior que 6 metros quadrados. Deve ter no mínimo uma tomada para cada 5 metros ou fração de perímetro, uniformemente tão espaçadas quanto possível. Ou seja, uma tomada a cada 5 metros, de tentar
deixar ela mais ou menos espaçadas uma da outra de forma uniforme, ok? Mas isso não é regra. Deixar uniformemente espaçado não é uma regra, é uma recomendação. Beleza. Vamos seguir o outro item. Cozinha, copas e copas-cozinhas. Dando aqui uma lida. Uma tomada para cada 3,5 metros ou fração de perímetro independente da área. Ok. Vamos seguir aqui. Sublinhar logo tudo. Subsolos, varandas, garagens ou sótãos. Pelo menos uma tomada. Banheiro. No mínimo uma tomada junto ao lavatório, com uma distância mínima de 60 centímetros do box. Beleza. A primeira condição é essa. Tem aqui algumas observações e a gente vai ler. Observações. No caso de cozinhas, copas cozinhas, área de serviço, lavanderia e locais análogos, todas as tomadas devem ser medidas, deve ter a média de altura delas de 1,30 m. Ou seja, são tomadas baixas. Se vocês olharem lá na tabela, cada tomada alta, tomada baixa e tomada média, tem um valor de altura. É recomendável que se coloque tomadas médias, que é a tomada que tem 1,5 m. E deve ser prevista pelo menos uma tomada acima de cada bancada, ou balcão, no caso a pia, tá? Em diversas aplicações é recomendável prever uma quantidade de tomadas de uso geral maior do que o mínimo calculado, evitando assim o emprego de extensões benjamins que, além de desperdiçar energia, podem comprometer a segurança da instalação. Ou seja, a norma, ao fazer os cálculos, você vai ver que a norma estabelece um mínimo, eu vou sempre destacar isso, um mínimo de tomadas, um mínimo de pontos de tomadas. Só que você não precisa obedecer a norma cegamente. Você pode colocar uma quantidade a mais, você só não pode colocar menos. E eu, de fato, recomendo que você coloque a mais, ok? Vamos seguir. Tá. Antes disso, ele fala também sobre Benjamin e extensões. Colocar muitos equipamentos em um ponto só de tomada pode ser prejudicial à sua instalação. Por quê? Porque aquela tomada foi feita para fornecer uma determinada potência. Mas você vai ligando vários equipamentos ali, você está sobrecarregando aquela tomada e pode arrebentar o fio e, enfim, causar curto, incêndio e diversos outros problemas. Vamos seguir. Para efeito de cálculos, as tomadas duplas ou triplas são colocadas em números de potência como uma só. A gente vai ver daqui a pouco a planta elétrica, a planta baixa da casa. E a gente vai colocar equipamentos elétricos ali, como tomadas, né, que é o que a gente vai trabalhar hoje. Se eu tenho uma tomada dupla ou tripla, ali naquele ponto de tomada, eu vou colocar como se fosse uma tomada só, no meu desenho. Porém, fisicamente, eu coloco esse número de tomadas, ou 2 ou 3 tomadas juntas, né? São aquelas tomadas paralelas, mas ali no desenho eu coloco uma tomada só. E ao invés de colocar a potência de uma tomada, eu faço o desenho de uma tomada, mas coloco uma potência maior. Enfim, daqui a pouco eu mostro a planta para vocês e isso vai ficar mais claro. É recomendável ter como distância máxima entre as tomadas 1,5 m para cada lado. No caso de varandas, quando não for possível a instalação de tomadas no próprio local, deverá ser instalada próximo ao seu acesso. Ou seja, se eu não conseguir instalar uma tomada na varanda, eu tenho que instalar uma tomada no cômodo que leva até aquela varanda. E uma tomada ali bem próxima a essa varanda, para que eu consiga ligar qualquer equipamento lá caso seja necessário, ok? Seguindo, em halls de escadarias, salas de manutenção e salas de localização de equipamentos, tais como casas de máquinas, salas de bombas, locais análogos, deverá ser prevista pelo menos uma tomada, ok? Seguindo, agora é a segunda condição, que é a condição de potência. Condição de potência.
A potência das tomadas. Vamos ver esse daqui. Ok. Banheiro, cozinha, copa, cozinha, área de serviço, lavanderias e locais semelhantes. Atribuir no mínimo 600 volt-ampere até 3 tomadas. A gente vai ver isso melhor. Ok? E atribuir 100 volt-ampere para o excedente. Beleza, essa regra aqui se aplica só a banheiro, cozinha, copa, cozinha, lavanderia e locais, área de serviço e locais semelhantes. Vamos olhar aqui o outro. Demais cômodos ou dependências. Atribuir 100 volt-ampere por tomada. Só isso. Vamos seguir. Bom, aqui temos um exemplo. Vamos resolver o exemplo e dar uma olhada em cada uma dessas regras. Para o cômodo da figura abaixo, dimensione segundo o critério da norma NBR 5410 a quantidade de tubos e também suas potências, ok? O local em si é um dormitório, beleza? Temos aqui as dimensões do dormitório. 2 metros aqui essa parede, e essa aqui é 3 metros, ok? Se essa daqui é 2, essa aqui também é 2 metros, ok? Se essa aqui de baixo é 3, a de cima também é 3 metros, que 3 horrível, enfim. A de cima também é 3 metros, beleza? Tô falando isso porque vai ser importante daqui a pouco. Então a gente está falando de um dormitório. Ok, vamos seguir. Seguiremos algumas etapas para dimensionar corretamente a quantidade de tomadas e também sua potência. Beleza. Vamos lá, pegar minha canetinha aqui. Bom, a gente está falando de um dormitório. O que a gente tem aqui? O que a gente tem aqui embaixo? Cozinha, copa, cozinha. Ok, não é um dormitório. Vamos descartar essa. O que a gente tem aqui? Um banheiro. Banheiro não é dormitório. Ok. Subsolo, varanda, isso não é dormitório. E agora a gente tem essas duas opções aqui. Cômodos ou dependências com área igual ou inferior a 6 metros quadrados. Embaixo a gente tem cômodos ou dependência com área igual a 6 metros quadrados. Bom, aqui não está falando dormitório, mas está fora das outras condições. Então, o dormitório está em uma dessas condições aqui. Beleza? Então, a gente tem que ver se esse dormitório é maior ou menor, a área dele é maior ou menor que 6 metros quadrados. Vamos calcular isso aí. Ok. Vamos calcular. Bom, vamos analisar a área do cômodo, lembrando que trata-se de um dormitório. A área do cômodo é um retângulo, né? O meu quarto tem o formato de um retângulo. Então, isso vai ser lado vezes lado, que vai me dar o valor da área. A área dele é igual a 6 metros quadrados, ok? Se ele é de 6 metros quadrados, ele se encaixa nessa condição aqui. Cômodo ou dependência com área igual, cadê aqui? Área igual ou inferior a 6 metros quadrados. No nosso caso é igual, tá? Mas se fosse menor que 6 metros quadrados também entraria na nossa condição. Aí beleza, segue aqui o barco, o que ele fala? A gente tem que atribuir para essa condição uma tomada apenas. Ou seja, se eu tenho essa condição de cômodo, eu devo atribuir uma tomada no mínimo, ok? No mínimo, uma tomada. Tá aqui destacado, ó, no mínimo uma tomada. No mínimo, beleza? Vamos seguir. Ok,
eu tenho essa condição aqui, a gente já sabe, seguindo lá. Então o que eu tenho aqui? Uma TUG no mínimo. Ok, uma tomada, beleza? E o exercício acabou. Esse é um dormitório, acabou não, agora falta potência, mas a quantidade de tomadas é isso, eu já calculei. Vamos seguir. Agora falta calcular a potência. Bom, vamos analisar a potência da TUG do cômodo, lembrando que trata-se ainda de um dormitório. Tratando-se de um dormitório, não vai entrar aqui, porque aqui está falando de cômodos, perdão, aqui está falando de banheiro, cozinha, copa, cozinha, área de serviço, lavanderia e locais semelhantes. E aqui embaixo ele fala das demais dependências, ou seja, aquelas dependências que estão fora da primeira condição. Então o dormitório está aqui dentro. Se o dormitório está aqui dentro, eu vou ter essa condição aqui. Ou seja, atribuir no mínimo, sempre vou destacar isso, no mínimo 100 VA por tomada, ou seja, essa tomada tem que ter no mínimo essa potência de 100 VA. Posso colocar mais se eu quiser no meu cálculo de projeto? Posso, mas não pode ser abaixo disso, beleza? Lembrando que volt-ampere é uma medida de potência, a gente está acostumado com AT, volt-ampere é uma medida de potência, tá? A gente vai aprender sobre isso em eletricidade 2 no caso, mas já vão guardando aí que isso é uma medida de potência. Vamos seguir. Beleza? Que é o que eu tenho. Estou na condição dos mais cômodos, eu vou atribuir essa potência. E a potência mínima vai ser 100 VA, que é o que a gente acabou de ver. Vamos lá. Como é que vai ficar então o nosso cômodo? Uma TUG. Vai ficar com uma TUG no mínimo, com uma potência de 100 VA no mínimo. Beleza. Agora acabou. Esse exemplo 1 acabou. Vamos para o exemplo 2 então. É a mesma coisa do anterior, só que agora eu estou falando de uma sala e as dimensões dessa sala é maior. Ok? Vamos seguir. Bom, vamos analisar a área do cômodo. Bom, eu já sei aqui que eu estou fora dessa condição, que é copa, cozinha, copa, cozinha, estou fora dessa condição aqui, ok? Então, ou eu estou aqui, perdão, antes disso, vamos analisar as outras condições. Eu estou falando de uma sala, então isso aqui está fora, isso aqui está fora, varanda, sala, varanda, subsolo, garagem está fora, sótão também está fora, banheiro também está fora, ok? Então, as condições que sobram são essas. Ou eu estou falando de um cômodo com área menor que 6 metros quadrados ou maior, beleza? Para isso a gente vai ter que calcular a área. Vamos calcular? Bom, 5.2 por 4.5 dá 23,4 metros quadrados. Então, a minha condição é essa daqui de baixo. Cômodos ou áreas, cômodos ou dependência com área maior que 6. Beleza? Que 6 metros quadrados. 23.4 metros quadrados é maior que 6 metros quadrados. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter aqui no mínimo uma tomada para cada 5 metros ou fração de perímetro espaçadas tão uniformemente quanto possível, ok? Vamos ver como é que vai ficar isso. Beleza, estou nessa condição. Como a área é maior que 6 metros quadrados, devemos fazer o cálculo do perímetro. Mas que bodega é essa de perímetro? Perímetro nada mais é do que a soma de todos os lados de um retângulo. Então, se eu tenho um retângulo qualquer,
perdão, polígono, o perímetro nada mais é do que a soma de todos os lados de um polígono. E no nosso caso em si, o nosso polígono é um retângulo, ok? Então se eu tenho esse retângulo aqui, ele mede 2 metros desse lado. Desse lado aqui mede 1 metro. Se aqui em cima tem 2 metros, aqui embaixo também vai ter 2 metros, ok? Se aqui tem 1 metro, aqui desse lado também vai ter 1 metro. Ok. O meu polígono é um retângulo. O perímetro nada mais é que a soma de todos os lados de um polígono, seja o polígono qual for. Em nosso caso, esse polígono é um retângulo. Então, o perímetro vai ser o quê? A soma de todos os lados. A soma desse lado com esse lado aqui, com esse e com esse. Beleza? Então, nada mais é do que pegar todos os lados e somar. Esse é o meu perímetro. Ok. Aqui está feito, ó. Pegou esse lado com esse, com esse, com esse, somou tudo, deu 19,4. Fez aqui de novo. Pegou todos os lados, somou tudo. Os lados lá da sala, né? Somou tudo, deu 19,4. Seguindo. Deve ser, repetindo o que foi dito ali no procedimento para a quantidade de tomadas TUG. Deve-se ter no mínimo uma TUG a cada 5 metros, tão uniformemente passada quanto possível. Nesse caso, para calcular a quantidade de TUG, devemos dividir o perímetro por 5 metros, lembrando que o cômodo em questão é uma sala. Ok? Sempre ter o tipo de ambiente que a gente está trabalhando. Temos então que a fórmula vai ser a quantidade de TUGs do cômodo vai ser igual ao perímetro do cômodo em si dividido por 5. Ou seja, se eu tenho que ter uma tomada a cada 5 metros, eu pego a soma total dessas paredes e divido por 5. Então eu vou saber a quantidade que eu vou ter de tomadas a cada 5 metros, beleza? Então essa daqui vai ser a fórmula que a gente vai usar. Levando em consideração que a gente está numa sala, porque quando a gente for trabalhar em uma cozinha, por exemplo, a fórmula vai mudar. A gente vai ver isso daqui a pouco. Ok, pela fórmula, o que a gente vai ter? Quantidade de TUG do cômodo é igual ao perímetro, que foi 19,4, dividido por 5. A quantidade de TUGs do cômodo por essa conta deu 3,88. Mas eu consigo ter esse valor de tomada? Eu consigo ter uma tomada e meia? Consigo ter 2,7 tomadas? 3,8 tomadas? Não consigo. Não consigo. Então, se tratando de tomadas, a gente sempre tem que fazer um arredondamento para cima quando esse número não for... quando esse cálculo, o valor desse cálculo não for o número inteiro. Se for um número fracionário, eu faço um arredondamento sempre para cima. Então, 3,88, se eu for arredondar para cima, eu vou ter 4. Então, o número de tomadas desse cômodo aqui deve ser igual a 4. 4 tomadas, ok? Lembrando que esse valor é sempre o mínimo. Eu posso ter mais que 4 tomadas? Posso, só não posso ter um valor abaixo. Ou seja, como eu destaquei aqui, sempre vou destacar isso, serão 4 tomadas no mínimo, ok? 4 tomadas no mínimo, beleza? Isso é importante. Então eu posso ter um valor maior de quantidade de tomadas, mas eu não posso ter um valor menor de tomadas para um cômodo, para esse tipo de cômodo que é a sala com essas dimensões. Ok, 4 tomadas, beleza? Vamos seguir. E agora a gente já calculou a quantidade de tomada, agora a gente vai calcular a potência também dessas tomadas. Vamos analisar a potência de cada TUG do cômodo, lembrando que o cômodo em si trata-se de uma sala. Então, vamos lá. Esse aqui de cima está falando de banheiro. Ok, muito grande isso aqui. Cozinha não se aplica porque é uma sala. Copa cozinha não se aplica. Área de serviço não se aplica.
Lavanderia não se aplica. E locais semelhantes não se aplica. Ok. E o de baixo? Demais dependências. Demais cômodos ou dependências. A sala não está aqui, então a sala é um demais cômodo ou dependência. É esse aqui que a gente vai utilizar. Ok. Se a gente for seguir, vamos ver o que isso fala. Demais cômodos ou dependência, atribuir no mínimo 100 volt-ampere por tomada. Então cada tomada deve ter uma potência de 100 volt-ampere, no mínimo. No mínimo. Lembrando que eu posso colocar um valor a mais, eu só não posso colocar um valor abaixo de 100 volt-ampere. É 100 volt-ampere no mínimo, ok? Vamos seguir. Beleza, eu estou aqui embaixo com 100 volt-ampere no mínimo. Então cada tug tem que ter 100 volt-ampere, que eu acabei de dizer. E beleza, a gente vai ter então 4 tugs no mínimo, tá? Porque poderia ser maior, mas a gente está seguindo o valor mínimo da norma aqui nesse exercício. E para cada tomada a gente vai ter uma potência de 100 volt-ampere no mínimo. Ok? Então vai ficar assim. Ou seja, eu tenho um cômodo com 4 tomadas e cada uma dessas tomadas vai ter 100 volt-ampere no mínimo. Beleza? Vamos seguir. Terceiro exemplo. Mesma coisa do que se pedia anteriormente, só que agora a gente está falando de uma cozinha e as dimensões dela é 4 por 5. Vamos seguir. Bom, aqui a gente vai estabelecer algumas condições aqui. Vamos lá. Vou logo nesse aqui. Trata-se de... Perdão, é uma copa, né? O cômodo. O cômodo é uma copa. Não é uma cozinha, é uma copa. Então, vamos dar uma olhada aqui. O cômodo é uma copa, não é uma cozinha. Cozinha está fora, mas o cômodo é uma copa. Copa está dentro aqui. Está dentro, então a condição que eu vou utilizar é essa aqui de baixo, ok? Para essa condição, o que a gente tem? Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. O que a gente tem? A gente vai utilizar uma tomada para cada 3,5 metros ou fração de perímetro independente da área. Beleza? O que isso significa? Vamos ver. Bom, vamos analisar o perímetro do cômodo. Lembrando que o cômodo em questão trata-se de uma copa, ou seja, não é preciso analisar a área. Então, nesse caso, a gente não analisa a área. Se for copa, cozinha, o copa, cozinha, a gente não analisa a área, beleza? A gente vai logo para o perímetro dela. Então, vamos lá. Copa, cozinha, e a gente está nessa, a gente já viu, copa, cozinha, a gente já viu isso, a gente está nessa condição aqui. Vamos seguir. Calculamos o perímetro. 5 mais 4 mais 5 mais 4 dá 18 metros. Ok, esse é o perímetro. Como trata-se de uma copa, deve-se ter no mínimo uma tug a cada 3,5 metros. Ou seja, antes para a sala, para o quarto, para os demais cômodos, com área maior que 6 metros quadrados, a gente tinha uma tug a cada 5 metros. Porém, se tratando de copa, copa cozinha, copa, a gente vai ter uma tug a cada 3,5 metros. Ou seja, quando a gente for calcular isso, vai dar mais tomadas aí, beleza? E essas tomadas têm que ficar tão uniformemente passadas quanto possível. Nesse caso, para calcular a quantidade de tomadas, a gente deve dividir por 3,5. Então, a fórmula vai ficar desse jeito. Quantidade de tomadas tug no cômodo deve ser igual ao perímetro do cômodo dividido por 3,5. Beleza. Como é que vai ficar isso? Para esse exemplo. O perímetro deu 18,
dividido por 3,5, eu vou ter 5,1, ou seja, a quantidade de tomadas vai ser 5,1, mas eu não consigo ter uma quantidade de tomadas de 5,1. Eu só tenho 5, tenho 6, tenho 7, tenho 8, mas 5,1, 5,2, 5,4 eu não consigo ter. Então a gente precisa arredondar esse valor. E para tomada a gente faz sempre um arredondamento para cima. Então, como é que vai ficar esse valor? A quantidade de tomadas que a gente vai utilizar nesse caso vai ser de 6. Ou seja, esse cômodo, com essa dependência, que é uma cozinha, com essas dimensões, segundo a norma, vai ter 6 tomadas. 6 tomadas TUGs, ok? Vamos seguir. Beleza. Essa aqui é a minha copa. E agora é com 6 tomadas. Já coloquei as tomadas nela, ok? 6 tomadas, lembrando que é o mínimo, tá? Eu poderia colocar mais se eu quisesse, mas aqui nesse exercício eu vou sempre fazer pelo mínimo, que é pra gente fixar isso daí. Beleza, vamos seguir. E agora a gente vai analisar a condição da potência dessas tomadas. Esse aqui talvez confunda um pouco, porque tem um fator a mais aqui. Bom, vamos analisar a potência dessa TUG, lembrando que trata-se de uma copa. O cômodo em questão é uma copa. Não é demais cômodos e a gente está aqui em cima, ok? Por quê? Porque o cômodo em questão é uma copa. Ok, tá aqui. Beleza? Então vamos lá. A gente está aqui nessa condição e a regra para esse dimensionamento é essa aqui. Atribuir no mínimo 600 volt-ampere até 3 tomadas e atribuir 100 volt-ampere para o excedente. O que significa isso, professor? Vamos ver. Beleza. A gente vai ter 3 TUG de 600 e o restante deve ser de 100 volt-ampere. Beleza? Tá. Vamos lá. 3 TUG de 600 no mínimo e o restante deve ser de 100 volt-ampere. Como é que vai ficar? Pego 3 TUG. A potência dessas TUGs tem que ser de 600 watts. Lembrando que isso aqui é um cálculo de projeto. O que significa isso? Aqui no meu papel eu vou colocar que essas TUGs são de 600 watts, para que futuramente, quando eu for calcular o dimensionamento do fio, for dimensionar o fio, eu vou considerar essa potência aqui. Então a norma para a cozinha, copa cozinha, é que eu tenha 3 tomadas no mínimo de 600 watts e o restante seja de 100. Lembrando que isso é um mínimo. O que eu recomendo fazer? Ao invés de pegar... Lembrando que isso é uma recomendação minha, tá? A norma pede isso, mas eu recomendo que você coloque as tomadas de forma uniforme, com todas de 600 ou um valor acima. Por quê? Porque o layout do ambiente pode mudar. Sua geladeira pode mudar de lugar e tal. Essas tomadas aqui são feitas para equipamentos com uma potência maior, porque nesses ambientes, cozinha, área de serviço, a gente tem uma potência maior, que não necessariamente vai ser uma potência de um equipamento que consuma mais de 10 ampere, mas ainda assim vai ser são equipamentos de potência mais alta. Então eu recomendo colocar o mesmo valor de potência para tomada nesse ambiente, ao invés de colocar 3 de 600 e o restante de 100. Mas isso é uma recomendação minha, beleza? Então é isso. TUG acaba aqui. Vamos seguir para a TUI agora. A TUI é bem mais fácil, ela não tem tanto mistério. São destinados a ligações de equipamentos fixos e estacionários, como é o caso do chuveiro, da torneira elétrica e da secadora de roupa, ok? Por que ele fala equipamentos fixos e estacionários? Bom, na maioria das vezes a TUG vai ser utilizada para um equipamento fixo, entretanto pode ter um equipamento estacionário que consuma alta potência, então é bom eu ter uma tomada ali só para ele, uma tomada com uma potência maior, beleza?
mas na maioria das vezes o equipamento vai ser equipamento estacionário mesmo, como chuveiro, o ar-condicionado e outros equipamentos, bomba d'água, etc. Seguindo. A terceira condição, que é a condição para se estabelecer a quantidade. Vamos dar uma lida. A quantidade de TUIs, que é a tomada de uso específico, é estabelecida de acordo com o número de aparelhos de utilização que sabidamente vão estar fixos em uma dada posição no ambiente. A quantidade de TUIs é estabelecida de acordo com o número de aparelhos de utilização, com corrente superior a 10 A. Bom, a corrente da TUI, equipamentos com essa potência que a gente trabalha com uma tomada de uso específicos, normalmente são equipamentos com uma potência muito alta e a corrente deles é superior a 10 A. E como é que eu faço o dimensionamento da quantidade de tomadas? Bom, a quantidade de tomadas vai depender do equipamento que eu quero ligar. Se eu quero ligar um chuveiro, eu vou ter uma tomada só para esse chuveiro, uma tomada de uso específico. Se eu quero ligar um ar-condicionado, eu vou ter uma tomada de ar-condicionado, uma tomada de uso específico para ar-condicionado apenas para esse ar. Então vai depender da quantidade de equipamentos que eu quero ligar. Simplesmente isso, não precisa fazer cálculo algum. Vamos seguir. A condição para estabelecer a potência. A potência da TUI vai ser a potência do equipamento. Se eu tenho um chuveiro de 5.000 watts, a potência daquela tomada tem que ser a potência desse chuveiro ou maior, não pode ser menor. Beleza? Simplesmente isso. Seguindo, algumas observações. Uma observação, na verdade. Quando utilizamos o termo tomada de uso específico, não necessariamente queremos dizer que a ligação do equipamento à instalação elétrica irá ser feita por meio de uma tomada. Em alguns casos, poderá ser feita, por exemplo, através de emendas ou fios, de emendas de fios, ou por uso de conector, como é o caso do chuveiro. Como é que a gente liga o chuveiro? O chuveiro fica fixo ali, a gente simplesmente pega o fio fase, neutro e o terra e emenda no chuveiro, ou coloca um conector que liga o fio da rede ao fio do chuveiro. Não tem nenhuma tomada ali. Porém, a gente analisa no cálculo de projeto aquele ponto elétrico como se fosse uma tomada alta, apesar de a gente não utilizar nenhuma tomada ali. Beleza? Ok, vamos seguir. Bom, vamos fazer um exemplo agora. Determinar a quantidade de potências das tomadas de uso geral específico para cada uma das dependências da planta, conforme estabelecido pela norma. Vamos lá, vamos seguir. Aqui a gente tem a planta e aqui é o exercício já feito. Ele fez uma tabelinha para facilitar e eu recomendo também que seja feita isso, seja feita uma tabela. Vamos seguir. Sala de estar. Ok. A área dela é de 24 metros. O perímetro 24 é maior que 6, então tem que calcular o perímetro. O perímetro dela deu 20. Ok. Então o que ele fez? Ele simplesmente dividiu 20 por 5, deu 4. Ele fez de outro jeito aqui, que você pode olhar depois, mas vai dar a mesma coisa. Não vai, o resultado final não vai ser diferente do meu. Vamos analisar outro cômodo, dormitório. Dormitório está aqui. A área dele 10.2 metros quadrados. Beleza, calculou o perímetro. O perímetro dele deu 10.2 é maior que 6, então eu tenho que calcular o perímetro. O perímetro deu 12.8. Dividir por 5 e deu 2 e alguma coisa. Porém, 2 e alguma coisa, arredondando para cima, vai dar 3. Beleza? Vai dar 3. Então a quantidade de tomadas desse cômodo é 3. Vamos seguir. Hall. Opa. A área dele deu menor que 6. Então não precisa fazer cálculo nenhum. Uma tomada no mínimo e só isso.
Ok. Banheiro. A área do banheiro deu maior que 6. Porém, é o banheiro. Se vocês lembram, a regra do banheiro é uma tomada apenas, no mínimo. Desde que esteja próximo ao 60 centímetros afastada do boxe. Beleza? E aqui também a dele tem uma tomada TUI, provavelmente a tomada do chuveiro. Ok, vamos seguir. Depois, vou pegar aqui outro exemplo. Ele trabalha com uma cozinha. A área da cozinha deu 9. Não precisava calcular, mas ele calculou. E calculou também o perímetro, que deu 12,2. Aqui o que ele fez? Pegou o perímetro e dividiu por 3,5, que não bateu o número exato, deu 3 alguma coisa, e ele arredondou esse número para 4. Ok? Beleza. Beleza, vamos seguir. Bom, aqui é uma tabela, só que agora ele colocou o valor da potência também. Banheiro. Ele tem uma tomada de 600, porque a tomada TUG do banheiro tem que ser o valor a partir de 600, ok? Isso é, se ele estiver trabalhando com uma tomada só. Se ele colocar 4 tomadas no banheiro, pelo menos 3 dessas tem que ser de 600. É a mesma regra da cozinha. Mas ele só colocou uma porque a regra permite que ele só coloque uma no banheiro, independente da área do banheiro. Então, se eu tenho um ambiente com banheiro, o mínimo de tomadas no banheiro é 1. Ok. Uma tomada de 600 e ele também colocou uma TUG, que provavelmente é o chuveiro, de uma TUG de 4.400 watts. Ok. Vamos ver aqui a cozinha. Cozinha. 3 tomadas de 600 e o restante, que corresponde a uma só, ele colocou de 100 watts, 100 volt ampere. Ou seja, ele pegou a cozinha exige que no mínimo tenha 3 tomadas de 600 e o restante seja de 100. Então aqui deu 4 tomadas no total. 3 dessas foram de 600 e o restante de 100, que corresponde a uma só. Fez a mesma coisa aqui na área de serviço. 4 tomadas também. Ok? Beleza. E vamos seguir. Então, é isso. Chegamos ao fim de mais uma videoaula. Deixei um exercício para vocês. Também deixei algum material para leitura, que na verdade é o material da apostila. E é isso. Por hoje é só. Tchau, tchau e até a próxima.